O vento gélido soprava através das fendas da luxuosa sala de reuniões do grupo Presas e Dragão Flamejante. Kurt permanecia parado, com a cabeça baixa, enquanto ouvia as palavras cortantes de seu líder. Zigos bateu com o punho na mesa de carvalho, fazendo as taças de vinho tremerem violentamente. Você é apenas um peso morto que não consegue nem empunhar uma espada sagrada corretamente. Os outros membros do grupo Rank SS apenas observavam em silêncio, com olhares de puro desprezo. Kurt tentou explicar que sua magia de suporte era o que mantinha a durabilidade de suas armas, mas ninguém ouviu. Zigos jogou uma pequena bolsa de moedas de cobre no chão de mármore, que ressoou com um som metálico. Pegue isso como esmola pelos seus serviços medíocres e saia da nossa vista para sempre. Sem dizer uma palavra, Kurt se abaixou para recolher as moedas com as mãos trêmulas. Ele caminhou em direção à saída, sentindo o peso da humilhação em cada passo que dava. As portas duplas se fecharam atrás dele com um estrondo que ecoou como o fim de uma era. A chuva começou a cair suavemente, misturando-se com o suor frio em seu rosto. Kurt olhou para suas mãos, que estavam cheias de calos de tanta fera as espadas dos outros. Ele ajustou sua mochila simples e começou a caminhar pela estrada de terra que levava para longe dali. Após horas de caminhada, a escuridão da noite envolveu a floresta densa ao redor da estrada. O uivo de lobos distantes fez seus pelos da nuca se arrepiarem de medo. Ele encontrou uma pequena caverna seca e decidiu passar a noite ali para recuperar as energias. Com um gesto simples, ele acendeu uma pequena fogueira usando um galho seco e um pouco de magia básica. Enquanto observava as chamas, Kurt começou a questionar se realmente era tão inútil quanto diziam. Ele adormeceu com o som da chuva lá fora, sonhando com uma vida onde seu trabalho fosse valorizado. O sol da manhã atravessou a entrada da caverna, despertando com um calor reconfortante. Ele seguiu viagem e logo avistou as imponentes muralhas da cidade comercial de Valoria no horizonte. A cidade estava fervilhando de pessoas, mercadores e aventureiros de todas as partes do continente. Kurt se dirigiu ao centro de recrutamento para tentar encontrar um trabalho que não exigisse combate. Ele se inscreveu para um teste de aptidão geral, esperando conseguir pelo menos uma vaga como ferreiro júnior. O instrutor do teste era um homem robusto que olhou para Kurt com certa indiferença. A primeira tarefa consistia em moldar uma barra de ferro comum usando apenas ferramentas básicas. Assim que Kurt tocou o metal, ele sentiu a estrutura atômica do ferro como se fosse parte de seu próprio corpo. Com um único golpe preciso, ele transformou o metal bruto em uma lâmina perfeitamente equilibrada. O instrutor esfregou os olhos, sem acreditar na velocidade e na perfeição do trabalho que acabara de ver. Kurt apenas sorriu timidamente, achando que tinha feito apenas o básico que qualquer um faria. O próximo teste envolvia a identificação de materiais raros escondidos em uma pilha de cascalho. Sem esforço, Kurt apontou para uma pedra sem brilho e afirmou que ali havia um fragmento de mitril puro. Quando o instrutor quebrou a pedra, um brilho prateado intenso iluminou todo o pátio de testes. Rumores sobre o garoto prodígio começaram a se espalhar rapidamente entre os trabalhadores que assistiam. Kurt sentiu o desconforto da atenção indesejada e rapidamente pegou seus documentos assinados. Ele precisava de um lugar calmo onde pudesse praticar suas habilidades sem atrair olhares de ganância. De repente, um grupo de guardas da cidade passou correndo, gritando sobre um monstro que atacara as muralhas leste. Kirk sentiu um estranho formigamento em suas mãos, como se a própria terra estivesse pedindo ajuda. Ele decidiu seguir os guardas, movido por um instinto que ele mesmo ainda não compreendia. Ao chegar, ele viu uma carruagem real destruída e uma jovem caída sob os escombros fumegantes. Correu em direção à jovem, ignorando os gritos de perigo dos soldados ao redor. Quando ele tocou a mão da garota, uma explosão de luz dourada dissipou toda a fumaça negra no local. Ao longe, escondido nas sombras, um vulto misterioso observava tudo com um sorriso sinistro. Mal sabia Kurt que aquele simples ato de ajuda mudaria o destino de todo o reino para sempre. O sol da manhã banhava a guilda de trabalhadores enquanto Kurt assinava seu primeiro contrato de trabalho manual. Ele buscava apenas uma vida tranquila, longe das exigências impossíveis do grupo Presas de Dragão Flamejante. Sua primeira tarefa era simples: ajudar a reforçar a muralha leste que estava sofrendo com a erosão mágica. Ao tocar na pedra fria, Kurt sentiu o fluxo de mana instável que corroía a estrutura por dentro. Ele não percebeu que sua simples técnica de manutenção era, na verdade, uma purificação de nível lendário. Com uma única marretada rítmica, o som ecoou como um trovão por todo o canteiro de obras.
Os outros trabalhadores pararam o que estavam fazendo para observar a rachadura se fechar instantaneamente. Para Carter, aquilo era apenas o esforço básico necessário para garantir o pão do dia seguinte. O supervisor da obra correu em sua direção, tropeçando nos próprios pés de tanta incredulidade. Ele perguntou qual magia de alto nível Kurt havia usado, mas o jovem apenas mostrou sua marreta comum. Após o turno, Kurt decidiu que precisava de materiais melhores e partiu para as minas da Montanha Negra. Aquela mina era conhecida por ser impenetrável, com minérios tão duros que ninguém conseguia extrair. Kurt entrou nas profundezas, onde o ar era pesado e o cheiro de enxofre preenchia seus pulmões. Ele encontrou uma veia de mitril bruto, algo que ferreiros reais levariam meses para processar. Com um golpe preciso de sua picareta, o minério se soltou como se fosse manteiga sendo cortada. Ele colheu o material precioso, sem saber que cada pedaço valia uma fortuna em qualquer reino vizinho. De repente, um grito agudo de dor ecoou vindo de uma câmara ainda mais profunda da mina. Ignorando o perigo, Kurt correu através das passagens estreitas para encontrar a origem do som. Em uma clareira subterrânea, ele viu uma jovem caída cercada por uma aura negra e sinistra. Era a princesa Litzelote, que havia se perdido em uma expedição secreta para buscar a cura de sua maldição. Seus guardas estavam desacordados nos cantos, incapazes de resistir à pressão mágica do local. Kurt percebeu imediatamente que ela sofria de uma exaustão de mana extrema causada por veneno espiritual. Sem hesitar, ele pegou seu kit de acampamento e alguns dos minérios que acabara de extrair. Ele começou a preparar uma sopa simples, mas infundida com a essência pura do mitril que ele purificara. O aroma que subia da panela não era apenas delicioso, era magicamente revigorante. Ele levantou cuidadosamente a cabeça da princesa e ajudou-a a beber o primeiro gole. No momento em que o líquido tocou seus lábios, as marcas roxas começaram a desaparecer como fumaça ao vento. Os olhos de Litzelote se abriram lentamente, revelando um brilho esmeralda que há muito estava apagado. Ela olhou para o jovem trabalhador à sua frente e não conseguia compreender como um plebeu possuía tal poder. Carter apenas sorriu e ofereceu mais uma colherada, dizendo que ela precisava recuperar as forças. Litzelote sentiu uma energia transbordante percorrer seu corpo, algo que nem os maiores magos do reino conseguiram. Ela perguntou o nome de seu salvador, e Kurt respondeu com simplicidade, sem usar títulos ou honrarias. Enquanto conversavam, os guardas da princesa começaram a despertar, olhando ao redor em total confusão. Litzelote ordenou que eles baixassem as armas, declarando que Kurt era agora um convidado de honra da coroa. Kurt sentiu-se desconfortável com tanta atenção e tentou se desculpar para voltar ao seu trabalho. Mas a princesa não o deixaria partir tão facilmente, pois percebeu que ele era a chave para a sobrevivência do reino. Mal sabiam eles que, nas sombras da capital, o grupo Presas de Dragão Flamejante estava começando a sofrer as consequências da ausência de Kurt. O líder do grupo gritava com seus subordinados porque seus equipamentos estavam quebrando sem a manutenção constante de seu ex-suporte. Um espião real que observava a cena desapareceu nas sombras, pronto para levar notícias sobre o paradeiro do inútil. Enquanto isso, na mina, Litzelote propôs a Kurt um acordo que ele não poderia recusar, um território próprio na fronteira. Kurt aceitou, sem saber que aquele território era o lugar mais perigoso e amaldiçoado de todo o continente. Mas quando estavam prestes a sair, um tremor violento abalou a montanha, revelando algo que dormia há milênios. O grito de uma besta ancestral ecoou, fazendo até os guardas mais corajosos tremerem de pavor. Carter apertou sua picareta com força, percebendo que sua primeira grande batalha como plebeu estava apenas começando. Quem seria a criatura que despertou e como Kurt esconderia seu poder avassalador diante da realeza? Kurt observou o terreno baldio na fronteira enquanto o sol começava a se pôr no horizonte distante. Ele decidiu que aquele seria o lugar perfeito para recomeçar longe das garras do grupo Presas de Dragão. Com um simples movimento de sua marreta de ferro, ele ativou sua habilidade passiva de arquitetura divina. O solo começou a tremer enquanto fundações de pedra pura emergiam da terra como se tivessem vida própria. Kurt corria entre as vigas de madeira que ele mesmo talhava com a velocidade de um raio. A cada batida de seu martelo, uma parede inteira de mármore se assentava perfeitamente no lugar. A princesa Litzelote assistia a tudo de longe com os olhos arregalados pela absoluta descrença. Ela nunca tinha visto um arquiteto real levar décadas para o que Kurt fazia em questão de minutos.
Em apenas 3 horas, uma mansão de 3 andares com detalhes em ouro e prata estava concluída. Kurt limpou o suor da testa e pensou que aquela casinha simples serviria para passar as noites frias. Lixelote se aproximou e perguntou se ele realmente considerava aquele palácio uma residência simples. Kurt convidou a princesa para entrar e conhecer o que ele chamava carinhosamente de seu novo ateliê. Por dentro, a tecnologia mágica de Kurt criava luzes que flutuavam sem a necessidade de velas ou tochas. No centro da sala, ele instalou uma forja que utilizava o calor do núcleo da Terra para fundir qualquer metal. Enquanto isso, na capital, o grupo Presas de Dragão enfrentava dificuldades terríveis em sua última missão. O líder do grupo gritava com seus subordinados porque as poções comuns não curavam suas feridas profundas. Eles começaram a perceber que o suporte inútil de Kurt era o que mantinha todos vivos e saudáveis. E, voltando ao ateliê, espiões reais começaram a circular a propriedade tentando entender a origem de tal construção. Lixelote percebeu a presença dos intrusos e jurou que ninguém levaria Kurt embora para ser usado como arma. Sem saber do perigo, Kurt estava ocupado criando uma cozinha automatizada que preparava banquetes divinos. O aroma do pão recém-assado com ervas mágicas preencheu todos os quartos da enorme casa. Na manhã seguinte, Lixelote tomou café da manhã com Kurt e sentiu uma paz que nunca teve no Palácio Real. Subitamente, um esquadrão de cavaleiros de elite da coroa bateu no portão exigindo a rendição do mestre da casa. Lixelote se colocou à frente de Kurt, pronta para revelar sua identidade e proteger seu salvador. Mas Kurt apenas sorriu e disse que os visitantes deviam estar com sede após a longa viagem. Assim que os cavaleiros beberam o suco, suas armaduras enferrujadas brilharam e se tornaram novas e indestrutíveis. Os soldados caíram de joelhos, percebendo que estavam diante de um artesão que superava os deuses. A notícia sobre o mestre da fronteira se espalhou como fogo, atraindo pessoas honestas em busca de trabalho. Kurt começou a construir pequenas casas ao redor de seu ateliê para abrigar aqueles que não tinham para onde ir. Uma pequena comunidade vibrante nasceu sob a proteção silenciosa e o poder avassalador de Kurt. O grupo Presas de Dragão chegou ao local, exigindo que Kurt voltasse para ser o escravo de suporte deles novamente. Eckert olhou para eles e, pela primeira vez, não sentiu medo nem inferioridade, apenas pena. Ele acionou um sistema de defesa que criou uma barreira invisível que nenhum herói Rank SS poderia atravessar. Os antigos companheiros de Kurt foram repelidos por uma força gentil, mas absoluta, sendo forçados a recuar. Lixelote deu um passo à frente e baniu oficialmente o grupo de heróis de todas as terras reais por sua conduta. Kurt finalmente se sentiu livre do passado que o assombrava desde o primeiro dia de sua jornada. Ele decidiu que seu poder não seria usado para a guerra, mas para tornar a vida das pessoas comum e maravilhosa. Lixelote aproximou-se dele e segurou sua mão, prometendo ficar ao seu lado para construir esse novo mundo. O ateliê oculto tornou-se o coração de uma era de prosperidade onde ninguém era considerado inútil. Kurt olhou para suas mãos calejadas e sorriu, pois finalmente tinha encontrado o lugar onde realmente pertencia.